Oi, gente, tudo bem? E aí, gente? Estamos aqui. Graças a Deus, agora estamos liberando aquela casa que ainda teve que ter vistoria, tudo mais. Então, assim, é um ciclo que está se encerrando, né, Eric? O Eric até brincou comigo, falou Eu que tá... falei ontem, né? Falei que parece o chefão, né, do jogo. Sabe quando tem o bichão lá, o chefão que você tem que enfrentar? Tá parecendo isso? Né? Estão querendo cobrar um valor absurdo, praticamente dá para comprar uma casa, né? Dá para dar entrada, uma entrada boa numa outra casa. É, né, uma situação assim bem engraçada que tá acontecendo, né? Infelizmente, imobiliária acaba sendo comum, né? É, exatamente. E enfim, aí agora a gente vai contestar, né? Mas aí hoje a gente foi lá, fez a vistoria, fomos buscar a Ellen, né? E agora... Estamos indo, que daí a gente faltava tirar algumas coisas da casa aí. Aqui, eu tô aqui atrás porque olha a bagunça que tá aqui dentro do carro, sério. Aí tipo, a gente passa a pegar... Olha isso aqui. Tá lotado. Daí a gente passa a pegar coisa pra comer. Daí vamos chegar lá agora, né? Fazer um almoço, almoçar. E é isso, né? Fazer um almocinho. A bagunça que tá isso aqui. Olha isso. Tanto de roupa pra lavar. Meu Deus. Mas eu não vejo a hora de acabar esse negócio, sério. De passar isso daí, gente. Porque esse negócio é chato, né? É uma coisa assim que fica ali tudo... atrapalha, né? Porque vamos dizer assim, fica ali as coisas, né? Vai querendo ou não, vai atrapalhando, né? Atrapalha a rotina da gente e tudo, né? Enfim. Enquanto não resolver esse negócio dessa casa, né? Parece que fica tudo, né? Tudo meio travado. Mas eu creio que agora as coisas elas vão se ajeitando, né? As coisas elas vão se ajeitando e eu creio que Deus ele vai, né? Tanto que assim, é interessante a gente ir lá e eu não sei explicar, mas uma paz assim tão grande, sabe? Uma certeza assim de que, né, vamos dizer assim, não, já tá tudo certo, né? Deus ele já tá Deus ele tá no controle de tudo. Uma certeza assim muito grande de que Deus ele tá no controle de tudo, sabe? Daí hoje à noite nós temos visita. A gente quer ver se agora à tarde a gente consegue gravar alguma coisa e a gente tá tendo que organizar algumas coisas aqui. Tá uma bagunça. E também, essa semana também acumulou bastante coisinha. Então, enfim. E foi uma semana que choveu bastante também. Então, que nem essa questão lá da casa atrapalhou pra conseguir resolver, né? E só hoje que deu pra resolver. E, enfim. E aí, agora... A gente vai, né, dar uma organizada aqui. E aí à noite a gente tem... E quer ver se a gente consegue gravar alguma coisa. E aí à noite a gente tem visita. À noite não, gente. Umas 6 horas a gente já tem visita. Não dá pra ser eu mesmo. Tá bom, mas Já tá ligado? Já tá ligado. Então, gente. Beleza? Hoje a gente foi lá na casa, lá, antiga, e foi fazer vistoria, né? Quando sai do imobiliário tem que fazer vistoria. E, meu Deus, parecia que tava no Resident Evil lá. Sabe, Resident Evil? Tava tenso lá o negócio. Que daí o vistoriador vai, ele acha coisa assim até... O cara tava parecendo a gente ali, achando... procurando lá o ritual lá na casa. fazendo libertação, sabe? Quando você tá... Bobear, ele escava lá e fala que você tem que tapar o buraco, né? Mas imobiliário é assim, é normal. A gente foi lá, fez a A gente vistoria. esperava, né? Ele passou lá o laudo, né, de tudo que tem que arrumar. Daí eu discordei de metade dele e falei que não ia assinar o laudo. Justo, né? Porque a gente já saiu de... Quando a gente saiu da outra casa,
para ir para essa, que era um apartamento, né? Quando a gente saiu da outra casa, eles fizeram a vistoria também, só que foi bem rápido. A gente fez a vistoria, a vistoriadora deu para assinar, e daí eu assinei ali a vistoria, e beleza, só que daí depois a gente foi ver, tinha um monte de coisa que a gente não concordava, e não dava para contestar porque tinha assinado. Daí o cara foi lá, junto com o prestador de serviço, né? Fez uma vistoria, 2 ou 3 páginas de vistoria. Daí ele falou, ó, agora você assina aqui. Eu perguntei, né, mas se eu assinar eu vou poder contestar depois? Ele falou, não, você vai estar concordando com o laudo que eu dei. Tipo, daí já era. E daí já era meio de pouco, a gente tinha que pegar a Ellen na escola. Daí eu falei, não vou assinar hoje. Daí eu vou lá na imobiliária conversar. Mas tá bom. Passei embaixo da mesa. Daí eu falei que ia lá na imobiliária conversar porque eu não concordava, porque tinha coisa que a gente entrou na casa, tava sem pintar já tava com muro. E eles querem que a gente dê uma casa nova pra pessoa. Isso, basicamente é isso, sabe? Coisa básica, né? Tudo, nada demais, né? Só a gente precisa pagar uma casa nova, né? Tá tudo tranquilo, tá tudo resolvido. Temos tudo certo. E é isso. Nossa. Daí agora a gente tá aqui em casa. A bagunça. Terminou de trazer as coisas lá, tia? Eu tava mostrando aqui a rouparada que tá pra lavar. Pois é, ficou um monte de coisa lá na casa, daí a gente trouxe ontem. Trouxe ontem e hoje, né? Daí tá tudo aqui na sala. Compramos sofá. Tá pra chegar hoje. Chegou hoje, né? Uhum. Mas daí com essa Instalamos o fogão. Temos um fogão na casa. Não, a gente já tá faz uns dias já que a gente instala o fogão, né? Faz uns 4 dias, 5 dias. Não, sabe? Só? Não, foi no sábado. Não foi sábado. Sábado não deu, foi segunda que instalou. Hoje é... fez uma semana. Mas é que, tipo, gente, essa semana ela passou assim, foi muito esquisita essa semana, sério. É que daí a gente ficou lá fazendo aquele trabalho na casa, daí... Foi muito estranho. Semana passou que a gente nem viu. Tanto que a gente nem fez live durante a noite na semana, porque a gente ia lá, voltava tarde, e também voltava cansado, porque tava ali abrindo terra, abrindo buraco e orando. Além do físico, né, que cansava muito por causa da terra, de quebrar as coisas. O espiritual mexia muito, então a gente acabou semana inteira sem fazer live. E agora a gente tá voltando essa semana. Foi uma semana tão estranha, porque tinha dias que era tipo quarta-feira. Aí eu falei pro Eric, que dia que é hoje? Chegou sexta, eu falei, amor, que dia que é hoje? É quarta? Tipo assim, sério, gente, que semana sinistra, sabe? Foi muito Teve doida, um dia que acho que a Mari perguntou acho que umas 3 vezes. Uma hora ela perguntou se era segunda, outra se era quarta, outra se era sexta, né? Mas é porque tava tudo muito doido, sabe? Tipo, tava tudo muito... Não sei dizer. E aí, o que aconteceu? Só sei dizer o que é, como que Deus é. Porque chegou na... Quando que foi que daí eu comecei? Que daí eu fiquei 24 horas praticamente ali só... Não, foi sábado, né? Vocês vejam só, tipo, encerrou isso daí. Daí Deus começou a mostrar um monte de coisa. E Deus tá mostrando direto essa noite, de novo eu tive sonho, e Deus tá mostrando que vai acontecer alguma coisa, né? Deus fica me mostrando, agora tipo assim, Deus deu de me mostrar isso. E eu sinto assim, vindo tipo uma capacitação, sabe? Algo assim sobre isso. E Deus fica mostrando de que vai acontecer alguma coisa. E eu vejo o meu nome, tipo assim, sendo lançado por vários locais. Eu vejo o meu nome, tipo, em vários lugares. E essa noite, de novo, eu sonhei. Então, assim, tem gente no grupo sonhando, eu tive sonho, tô tendo vários, e Deus tá direto falando nisso, sabe? Deus fica falando e tá me mostrando. Ontem, pra vocês terem uma ideia, que assim, já tinha passado 24 horas, né? Eu tava direto assim, olha, direto, sabe? Eu cheguei a ficar sem movimento, assim, no rosto, de tanta... Tipo assim, eu fiquei com o rosto anestesiado. Assim, eu já vivenciei essas coisas, sabe, gente? Mas é que eu nunca contei, né, pra ninguém. Mas eu já tem coisa que eu já tô acostumada a lidar, sabe? Eu já tô acostumada. E aí, parecia assim que a gente tava andando e parecia que minha visão tava aberta. E eu via eu chegando nos lugares como se, tipo assim, é tanto que eu falei pro Eric, eu falei, olha, tá difícil, porque eu quase não tô conseguindo voltar. Parece que eu não vou conseguir voltar. E eu via assim, tipo, eu indo nos lugares e era como se as pessoas viessem pra cima de mim, o Eric tinha que me proteger. Gente, um negócio assim tão surreal,
Eu fiquei, cara, ou eu tô ficando muito louca, sabe? Enfim, mas umas coisas assim, tipo, muito sem noção, sabe? Muito, quer dizer, não sem noção, muito fora, assim, da casinha, sabe? Muito fora, assim, ai, gente, sei lá, muito fora, assim, da nossa realidade, sabe? Coisa, assim, tipo, muito impossível, muito louco, né? Ai, peraí, calma. Aí, ó, vou fazer cogumelo com carne. Agora aprendi a comer cogumelo, pior que eu gosto. Você sabe que carne é um negócio que quase é difícil a gente comer carne. Mas, e também tá caro, né? Vamos combinar. E não tá barato, não. Não, tá muito caro. Mas aí, eu vou pegar uma carninha Ó, pra gente, fazer. isso aqui, ó, se a gente for fazer ceia, Ó. isso aqui é o suco da ceia. Aí o Eric tomou engan- tudo. eu falei pra Mari, vamos no mercado. Daí a gente Não, passou, amor, tava vamos comprar super o suco barato. da Tipo ceia. assim, tava R$8 Tava em o suco. promoção. Tava 8? R$8,99. E ó, tipo, de um Mas é litro. porque é econômico, ó, isso é garrafa de plástico, normalmente é de vidro. Daí é 11, né? Daí eu falei, vamos comprar pra já ficar pra ceia, né? Só que quem diz, ó, eu tomei tudo, gente, eu gosto muito desse suco de uva. Não, aí ele bebeu tudo. Só que era pra ser Daí pra ceia. a Mari não gosta muito, né, de suco de uva, assim. Ah, eu gosto, mas só que eu fiquei brava porque não era pra você tomar. Mas daí a gente comprou outros. Eu falei, por que beber todo o suco? Mas é que foi indo, mano. Mas eu não sou tão fã. Ela não é muito fã de suco de uva, mas é gostoso. É porque eu não sou muito fã de suco, essas coisas assim. Eu prefiro, sei Mais lá. natural. Mas esse é natural, é 100%. Não tem conservantes, não tem nem água. Deixa eu lavar aqui que eu derrubei. Então, gente, a gente tá aqui fazendo o almoço hoje, né? Tá fazendo almoço. Daí, isso eu não mandei, a gente tava gravando outro vídeo. Mas eu vou gravar aqui o devocional. Eu não mandei de manhã o devocional, mas vou mandar agora. Porque o devocional não necessariamente tem que ser de manhã, né? O devocional é o quê? A tua meditação na palavra com Deus, você orar. Então você pode fazer o devocional de tarde, à noite, depende do horário de cada um. Mas o interessante mesmo é a gente ter uma vida devocional. Eu passando na frente foi mal. É a gente ter uma vida devocional. O que é uma vida devocional? É não só você chegar até aquele momento da palavra, onde você vai meditar na palavra, mas você deixar com que as situações da vida diária, elas ministrem ao teu coração. E elas venham também, você deixar Deus falar com você durante o seu dia. De forma simples. O que acontece? A gente estava indo lá na casa agora, que ia ter vistoria. Daí a gente estava passando aqui e tinha um pasto ali, né? Tinha um sítiozinho no caminho ali, um pasto. Foi engraçado. Tinha umas ovelhas ali no pasto e um monte de cavalo junto. Daí eu comentei pra Mari, falei, nossa, olha as ovelhas lá, né? Daí ela viu ali e viu os cavalos, né? Daí ela falou, nossa, ainda bem que não é bode, né? Ainda bem que é cavalo, porque se fosse bode, tinha mais bode do que ovelha, né? Daí eu falei pra ela, né? Falei, é verdade, né? Mas tinha cavalo, né? Tinha mais cavalo do que ovelha. É, tinha mais cavalo do que ovelha. Eu falei, mas cavalo também não é bom, né? Eu falei, ela perguntou, né, por que? Eu falei, bom, primeiro que as ovelhas estavam sujas, então, normalmente o que a gente faz no nosso dia, né? A gente acha que a gente é ovelha. E a gente fica tentando achar que tem bode no meio. E às vezes não tem nenhum bode. Porque a gente é louco pra achar bode, né? É. Crente gosta de achar outro... Fala que outro crente é bode, que não é ovelha. E dizer que é o bode. Só que às vezes a ovelha tá suja. Então tava cheio de ovelhinha suja lá. Daí eu falei pra ela, só que o problema é que lá tava cheio de cavalo. E você que o problema é que na igreja, às vezes, ou no nosso dia a dia, às vezes ou a gente está sendo essa ovelha suja, e às vezes a gente nem é bode, mas a gente está sendo cavalo. E o que é o cavalo? O que fala em Salmos 32? Nem quero saber o que você vai falar. Ó, Salmos 32 fala o seguinte, ó. Vou ler inteiro, no final vai falar do cavalo. Ó. Fala, bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade, em cujo espírito não há dolo. Enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos, pelos meus constantes gemidos todos os dias.
Ó, pausa aí no 3, ó que interessante o 3. Davi, ele está falando sobre confissão de pecados. O que Davi está falando? Ele está falando, ó, enquanto eu calei os meus pecados, ou seja, enquanto eu tinha pecados que eu não confessava, ele fala que os ossos dele envelheceram pelos constantes gemidos dele todos os dias. Então ele está falando que enquanto ele não confessou os pecados dele, enquanto ele não se humilhou, fala que os ossos deles doíam. Então daí você vê muita gente está passando às vezes depressão, às vezes ansiedade, pessoa que está com dores no corpo, sofrendo doenças, muitas vezes isso, a gente sempre tenta falar que é falta de perdão, né? Às vezes mas muitas vezes também, às vezes é um pecado não confessado. É uma culpa ali que está dentro da pessoa, um pecado que ela não confessou, e o pecado ele está ali corroendo ela por dentro, né? Ele fala, ó, no 4, porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor se tornou em sequidão de espírito. Ele fala, se tornou seco. Quantas pessoas não sentem que você está andando seco? Olha o que ele fala no 5, ó. Confessei-te o meu pecado, e a minha iniquidade não mais ocultei. Disse, confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Sendo assim, todo homem piedoso te fará súplicas em tempo de poder encontrar-te. Com efeito, quando transbordarem muitas águas, não o atingirão. Então, olha que interessante. Ele está falando, ele está dando uma consequência da confissão do pecado. Então ele está falando, ele cita 3 situações aqui. Ele está falando, primeira, que bem-aventurado o homem é aquele que não tem, que a iniquidade é coberta, cujo pecado é perdoado. Não, mas ele primeiro na frente. Né? Ele fala, bem-aventurado esse homem, ou seja, ele está falando que você é bem-aventurado porque o Senhor perdoa as suas iniquidades, o Senhor cobriu o seu pecado. Só que ele fala uma coisa, ele fala, enquanto eu não confessei o meu pecado, meus ossos doíam e eu estava em sequidão. Daí ele fala, eu não mais ocultei os meus pecados. Ele fala, eu confessei os pecados. Daí ele fala, ó, e o que acontece quando ele confessa os pecados? Ele fala, ó, com efeito, quando transbordarem muitas águas, não o atingirão. Então ele fala que quando você se humilha diante de Deus e diante dos homens, você confessa os teus pecados, ele fala que quando as muitas águas vierem, elas não te atingirão. Ele continua, tu és o meu esconderijo, tu me preservas da tribulação e me cerca de alegres cantos de livramento. Instruir-te-ei e te ensinarei o caminho que deves seguir, e sob as minhas vistas te darei conselho. Aqui é Deus falando que Ele quer te instruir, que Ele quer nos ensinar o caminho que a gente deve seguir e que Ele vai nos aconselhar. E daí Ele orienta, Ele dá uma advertência para nós. Ele fala, não sejam como o cavalo ou a mula, sem entendimento, as quais com freios e cabrestos, quem sabe o que é freio? Freio é aquele que coloca na boca do cavalo para comandar ele, para pilotar ele, para dirigir ele, como fala? Para domar ele com a corda, né? Para domar, né? Porque vamos supor assim, ele não... O freio, não, o freio é o da boca. Ah, não, da boca. Entende? Para dirigir. E o cabresto é aquele que tapa a visão por ele não olhar para os lados, para ele olhar só para um lugar. Então Deus está falando, ó, não sejam como os cavalos ou a mula, sem entendimento, a quais com freios e cabrestos são dominados. De outra sorte não te obedecem. Muito sofrimento terá de curtir o ímpio, mas o que confia no Senhor, a misericórdia o assistirá. Alegrai-vos no Senhor e regozijai-vos, ó justos. Exultai, vós todos que sois retos de coração. Então, que interessante, Deus está falando que o cavalo e a mula, eles usam freios e cabrestos porque de outro modo eles não obedecem. Então Deus está falando o seguinte, Deus está falando, ó filho, eu quero te aconselhar, eu quero te instruir, eu quero te guiar nesse dia, mas não seja como a mula, como o cavalo, sem entendimento, porque de outro caso, se você não ouvir o que eu tenho para falar para você, eu vou ter que te tratar como um cavalo, como uma mula. Então Deus ele começa a te colocar freios e cabrestos para você poder obedecer ele. Então, ou seja, muitas vezes você está passando por situações de disciplina de Deus, porque Deus é um Deus que nos disciplina em amor. Então muitas vezes Deus está travando situações na sua vida, Deus ele não está permitindo algumas coisas acontecer, você sente como se Deus muitas vezes estivesse te impulsionando para um lugar
que você está evitando ir, mas que você sente, não, Deus está me levando para esse lugar para me tratar, mas por quê? Porque muitas vezes você não quis ouvir o conselho de Deus, você não quis ouvir a instrução. Então Deus, ele cria situações que agem como freios e como cabrestos para que você tenha que obedecer Ele, que você possa ir para o caminho que Ele está te direcionando. Até é meio que... Nossa, eu tava falando esses dias... Falando não, eu postei nos stories esses dias até escrito sobre isso. Não exatamente sobre isso, mas eu tinha colocado, né, a respeito de... Vamos supor assim, de que a pessoa ela começa ela vai, né, pegar um caminho que é melhor você sofrer, sabendo que você está no caminho que está sendo direcionado por Deus, no propósito, do que você sofrer fora do caminho. Só que, por exemplo, não adianta você sofrer dentro, mesmo que seja dentro, sem estar dentro dos princípios. E aí eu estava falando disso, né? E até eu brinquei, eu comentei, eu falei assim, eu falo isso com muito temor e tremor, porque sofrer com Deus é uma coisa que, vamos dizer assim, você até vai acelerar às vezes ali o processo. E tem momentos que Deus, ele permite muita coisa, tem momentos que Deus, ele te para, né? Tem momentos assim que Deus, ele permite muita coisa que às vezes aconteça realmente para que a gente possa se alinhar com os princípios e o propósito dele. Só que tem muita gente que fica, que daí é o caso do povo do deserto, que o povo vai lá, o que acontece com o povo? O povo precisa ficar rodando no deserto, sem necessidade. Né? Vamos dizer assim, era para ser sido mais rápido, mas o povo não entende, o povo vai lá e fica. Por quê? Porque, vamos dizer assim, às vezes a pessoa até... Tem uma pastora do Mevan que ela sempre costuma falar a respeito disso, do sofrimento, né? Que a maior dor do mundo, qual que é a maior dor do mundo? A maior dor do mundo é a tua. Porque todo mundo sente, todo mundo sofreu, todo mundo sofre, todo mundo tem dor. Só que, né? E a maior dor do mundo sempre vai ser a tua. Só que tem um porém, né? Você sofrer fora de lugar de propósito, ou você sofrer, mesmo você fazendo certo, você tá estando no local de propósito, mas você não se alinhar com o princípio, vai atrasar a tua caminhada, vai atrasar a tua jornada. Ou seja, aquilo que de repente Deus queria fazer na tua vida em tanto tempo, vai demorar uma década. Por quê? Porque ainda tá fora de princípio, e Deus não viola princípio, Ele não viola. Ele não... É uma frase, né, que me veio agora, que sofrimento porque você está fora de princípio, o sofrimento por desobediência não é cruz, é colheita. Então, se você está sofrendo porque você desobedeceu a Deus, porque você fez algo de errado, você não cumpriu um princípio, você está passando por problemas, isso não é a tua cruz, isso é a tua colheita. Nem sempre envolve só porque as pessoas costumam muito, tipo assim, não, pecado é muito complicado, mas às vezes vamos supor assim, pô, mas eu parei de pecar, eu não estou mais cometendo isso, eu não estou mais cometendo aquilo, né? E o que acontece? Muitas vezes nós queremos, assim como a mula e o cavalo, nos privar de passar por sofrimentos no propósito. Então, às vezes, nós estamos numa situação que não está boa dentro da nossa casa, no nosso trabalho, na nossa vida, mas apesar de não estar boa, nós estamos acomodados com essa situação. E Deus, ele não quer que a gente se acomode com situações ruins. Deus, ele quer trazer uma vida plena, mas para isso muitas vezes tem que mexer. Então tem muitas pessoas que às vezes estão com o cônjuge, que a pessoa não busca Deus, mas ao mesmo tempo Deus, ele vai ter uma forma de tratar com o marido, com a esposa, com os filhos. E muitas vezes nós queremos privar essa pessoa de passar por processos, nós queremos muitas vezes privar essa pessoa de perder um emprego, de passar por uma dor que vai aproximar ela de Deus. Então nós estamos sempre ali, tipo assim, orando, Senhor, e não que seja errado, nós estamos sempre orando, Senhor, não deixa nada de ruim acontecer, não deixa nada de ruim acontecer com a minha esposa, eu sei que ela está fazendo coisa errada, mas não deixa nada de ruim acontecer com ela. Eu sei que meu esposo é um trouxa, um idiota, mas não deixa nada de ruim acontecer com ele, abençoa o trabalho dele, abençoa isso e aquilo. Ó, minha filha, Senhor, abençoa ela, mesmo que ela esteja rebelde, mesmo que ela esteja aqui me respondendo, mas não deixa... E às vezes Deus está falando, tipo assim, tá, mas a pessoa tem que passar por um processo. Tô falando que a nossa filha tá... Ela tá aqui do outro lado, aqui, assistindo aqui, tô fazendo coraçãozinho. E eu falei pra Mari outro dia, eu falei, Mari, tipo assim, tá, óbvio que a gente não quer que cada um nossa tem o seu filha processo, né? passe por problemas, mas ela precisa ter um processo em Deus. Ela precisa vencer coisas
para ela ter o testemunho dela, para ela ter a vida dela em Deus, para ela conhecer a Deus, não pelo que a gente fala, mas pelo que ela está vivendo. Então, às vezes, nós estamos impedindo, na verdade, às vezes o nosso cônjuge, às vezes os nossos filhos, algum familiar, na verdade, ele não, ainda não se converteu ou não conheceu a Deus, não porque Deus não quer, mas muitas vezes nós estamos entrando na frente, impedindo com que Deus haja da forma que Ele quer. Porque às vezes a forma que Ele vai agir com o que Ele quer, a gente vai sofrer também um pouco. A gente vai ver às vezes a pessoa sofrendo, às vezes a gente vai ter que passar por uma situação junto com aquela pessoa para poder, tipo assim, aquela pessoa se alinhar, e é doloroso, mas daí sim é cruz, daí sim tem propósito, e daí sim vai ter fruto no final, daí sim você vai colher algo que foi plantado, daí sim você vai poder realmente experimentar o que é a vontade de Deus para a sua vida. Então, se você nesse dia, você vai refletir, você está sendo ovelha, você está sendo bode, ou você olha, não sou bode, Eric, eu sou ovelha, mas tá, será que às vezes em vez de ovelha você não está sendo cavalo? Será que às vezes Deus ele não está tendo que te conduzir, às vezes os problemas que você está passando, nossa, foi a garrafa de gelo aqui, às vezes os problemas que você está passando, situações que você está vivendo, não é Deus tendo que te forçar a se alinhar com Ele porque você está sendo resistente? E você também pensar, será que eu estou impedindo alguém que está ao meu redor de passar por um processo, por medo, e eu não estou experimentando a vontade de Deus porque eu estou impedindo isso? Então esse é o devocional de hoje. Meu Deus do céu, foi tenso, né, gente? Até eu tô aqui. Mas esse é o devocional de hoje, e que seja um final de dia abençoado, uma noite abençoada, que Deus continue direcionando, porque Deus falou, eu quero te instruir e te guiar e te aconselhar. Então vamos estar com os ouvidos abertos. Amém. Para ouvir o conselho de Deus. Amém. Amém. Então Deus abençoe, gente. Curte aqui, comenta, compartilha, se inscreve no nosso canal. Eu acho que não, isso aí você e compartilha aí com quem você acha que precisa ouvir essa palavra, se você tem se edificado. Então compartilha para colaborar aí com o nosso canal, beleza?